Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem. Hoje, 27 de março, nascemos para amar, servir e estar presentes com o coração inteiro. Nossa história sempre deve ser feita de recomeço, mesmo que com lágrimas que produzem em nós sabedoria. E as quedas acontecem para ser superadas. O tempo me ensinou que fracassos também são portas. Palavra de Rose Souza. Nascemos para amar, servir e estar presentes. E como temos nos comportado nesse último tempo? Como temos aplicado esse amor, esse serviço, esta presença? O que mais nós temos encontrado difícil nos dias de hoje é essas três coisas: amar, servir e presença. Porque estamos cansados demais para estar presentes. Estamos ocupados demais para servir. E estamos presunçosos demais para amar. O amor se tornou algo banal, algo que não existe, a palavra do Senhor vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Falei sobre isso ontem. E o amor de muitos está esfriando, a qual não temos cuidado com o próximo, não temos amor com o próximo, não temos empatia pelo que o outro está passando. E isso é falta de amor, isso é falta de cuidado, isso é falta de presença de Deus na vida. Porque dizer que ama a presença de Deus, que gosta da presença de Deus, que vive debaixo das poderosas mãos de Deus e não consegue amar, não consegue se ater à necessidade do outro, não consegue servir, não consegue se colocar em posição de serviço, sempre cobrando tudo até o último vintém, sempre colocando preço em tudo. Então, nessa manhã, o Senhor me faz refletir sobre essas situações, através da palavra da Rose. O tempo me ensinou que fracassos também são portas. E muitas vezes, essas situações que vivemos, que praticamos, nos fazem fracassar. E quando fracassamos, temos a oportunidade de nos levantar. E por isso o fracasso também são portas. Por quê? Porque nos dá a oportunidade de algo novo. Quantos e quantos testemunhos conhecemos de pessoas que após a queda se levantou de uma forma sobrenatural. E se não fosse a queda, não teriam dado um jeito de viver melhor. Conhecemos a história de um homem que tinha só uma vaquinha e recebe a visita de um profeta na sua casa. E quando o profeta passa e vê aquela vaquinha e chega na casa e pergunta sobre a vaquinha, e o missionário e o homem da casa diz: eu só tenho essa vaquinha e eu vivo nessa vida de miséria, de aflição, mas a vaquinha é o que me dá o meu leitinho. E quando o profeta vai embora, o profeta pega e joga a vaquinha do penhasco. E quando a vaquinha é jogada do penhasco, o homem, como é que ele vai viver agora? Se a única subsistência que ele tinha era aquela vaquinha. O homem se fiava naquela vaquinha, o homem só pensava naquela vaquinha, o homem tinha toda a sua vida baseada naquele leite daquela vaquinha. E de repente, depois de muitos e muitos anos, o homem profeta passa por ali novamente e olha e observa e vê palácios, casas ricas, uma propriedade maravilhosa.
Então ele chega e contempla e vê que é o mesmo homem. E eles se reconhecem. E o mesmo homem chama para tomar um café e diz: entre, profeta. E aí o profeta olha para ele e diz: mais incrível que aconteceu com você, hoje eu vejo que você é um homem bem-sucedido que não mora mais num casebre. E o homem disse: o senhor lembra quando o senhor veio aqui? Depois que o senhor foi embora, a minha vaquinha caiu no penhasco e morreu. E eu fui ter que descobrir um novo meio de sobreviver. E esse novo meio de sobreviver me fez com que eu ficasse rico, me tornasse milionário. Para nós entendermos nessa manhã que muitas vezes o fracasso também são portas. De repente você está lastimando por algo miserável que você perdeu. De repente você está lastimando por algo que você acreditava te sustentar. E não entendendo você que Deus tem coisas maiores para você. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus tem coisas maiores para nós. Então nós temos que nos ater a esta palavra. Então nessa manhã eu quero convidar você a jogar a vaquinha pelo penhasco e conseguir se restaurar e conseguir viver os projetos de Deus, porque muitas vezes uma vaquinha na nossa vida, entenda, muitas vezes algo mísero, pequeno, está fazendo e está impedindo o nosso crescimento. Então que nessa manhã esta palavra de sabedoria possa vir ao teu coração como esperança e expectativa de entender que talvez o fracasso te abra portas sobrenaturais para chegar aonde Deus quer que você chegue. Café com Palavra, Ezequiel capítulo 7, versículo 1 em diante vai dizer assim: Então veio a minha palavra do Senhor Jeová dizendo: E tu, filho do homem, assim diz o Senhor Jeová a respeito da casa de Israel. O fim chegou para a casa de Israel, o fim vem sobre os quatro confins da terra. Agora o fim vem sobre ti, enviarei a minha ira sobre ti, e te julgarei segundo os teus caminhos, e farei cair sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não se compadecerão de ti, e não terei compaixão, mas farei recair sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti. E tu sabereis que eu sou o Senhor, Jeová. O profeta Ezequiel trazendo uma profecia para o povo de Judá e Jerusalém. Deus vai falar muito ao profeta Ezequiel. E aqui ele vai trazer esta profecia, trazendo aos olhos do povo o fim. Vai trazer uma profecia anunciando o fim das abominações do povo de Israel. O povo de Israel era idólatra, abominável aos olhos de Deus. Faziam coisas desagradabilíssimas. Eram pessoas que prevaricavam o nome do Senhor. Prostituíam a palavra, a lei, os estatutos e o nome do Senhor. E então Deus manda Ezequiel trazer uma profecia para eles, indicando que o fim tinha chegado, indicando que Deus faria recair sobre o povo os seus caminhos. Eu te julgarei segundo os teus caminhos. Esta foi a palavra no versículo 3. E eu farei recair sobre ti os teus caminhos. Quando eu falo isso para você nessa manhã, eu farei recair sobre ti os teus caminhos, e eu te julgarei segundo os teus caminhos. Isso te traz paz ou aflição? A palavra é baseada nisso. O que nós fazemos, como temos vivido, como temos nos comportado, te traz paz ou aflição? Eu farei recair sobre ti os teus caminhos, diz o Senhor. Como tenho caminhado? Quais os caminhos que eu tenho aberto em meio às tempestades?
Quais os caminhos que eu tenho aberto em meio às aflições da minha vida? Quais são os caminhos que eu tenho aberto em meio às circunstâncias da nossa vida? Caminhos de paz, de alegria, ou foram caminhos de sofrimento, caminhos de agonia, caminhos de opressão, caminhos de pressão, caminhos de desrespeito, caminhos de situações desonradas, de desonra, ou foram caminhos de honra? Foram caminhos de amor, caminhos de servidão, caminhos de presença. Quais foram os caminhos que você tem vivido até aqui? Quais são os caminhos que você tem vivido até aqui? Quais são os caminhos que você tem passado na tua caminhada? Esses caminhos vão te levar a algum lado. Esses caminhos virão sobre ti, diz o Senhor. É como a palavra que a gente conhece. Aquilo que tu semeias, também colherás. Então, que esta manhã seja uma manhã de reflexão. Nesta sexta-feira, chamada hoje, dia 27 de março, que seja uma manhã de reflexão para os nossos caminhos. Quais caminhos nós temos colocado à frente, quais caminhos nós temos exaltado sobre as nossas vidas, quais caminhos nós temos trilhado e também quais caminhos nós temos aberto. O caminho do poder de Deus. E quem carrega a palavra, quem carrega o amor, quem carrega a servidão, quem carrega a presença de Deus, não pode deixar transparecer ou fazer viver caminhos de dor, de desespero, de tristeza. Que esta manhã, esta palavra possa vir tocar o nosso coração. Entender que Deus está no controle. Entender que Ele é dono de tudo, que nós não somos donos de nada. Quando nos colocamos como donos de alguma coisa, estamos desmerecendo o poder sobrenatural de Deus. Ele é dono de tudo. Ele é o dono da vida, o dono da morte. Ele é o dono do crescer e do deixar de crescer. Ele é o dono de toda e qualquer situação. E debaixo dessa palavra nessa manhã, eu enriqueço a minha vida, o meu espírito, a minha alma se alegra, entendendo quais os caminhos que eu tenho aberto, quais os caminhos que eu tenho trilhado. O caminho da paciência e da paz é o caminho a qual nos levará a chegar mais perto de Deus, a estar mais próximos de Cristo. As nossas atitudes, elas têm que ser respaldadas e resplandecidas em todas as áreas da nossa vida. Não é somente em cima de um altar, mas sim, em todo o tempo, estamos sendo observados. Em todo o tempo, estamos sendo analisados. Em todo o tempo, estamos sendo aperfeiçoados. E aceitar o aperfeiçoamento da parte de Deus requer muitas vezes dores, porque o aperfeiçoamento é lapidação. Aleluia! E a lapidação traz dor, a lapidação traz sofrimento, a lapidação traz perdas. Perdemos a carapaça, perdemos aquilo que está por fora. O diamante lapidado, ele deixa coisas para trás. E nessa manhã eu convido você a deixar a carapaça para trás, a deixar a casca, a dureza e entrar debaixo do amor de Deus. Café com Palavra. Até amanhã, em nome de Jesus. Deus abençoe você.